Todo mundo ligado. E aí, galera, vamos falar hoje então de geologia e relevo. Lembrando que geologia é a ciência que estuda a estrutura interna do planeta e relevo vem de geomorfologia, ciência que estuda as formas de relevo. Estrutura interna do planeta. Lembrando então que o planeta se formou há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. E ele veio se resfriando de fora para dentro, criando, portanto, uma casca, que nós chamamos de crosta. E a crosta é uma parte fina do nosso planeta, que pode variar a espessura entre 6 a 70 km. A espessura menor está na parte oceânica e a espessura maior na parte continental. No modelo baseado na composição química das camadas, nós chamamos de crosta de Sial, por abrigar silício e alumínio. Mergulhando para o interior do planeta, nós temos o manto superior, uma zona de transição e o manto inferior. Na verdade, 80% de toda a massa do planeta se concentra. Mergulhando logo abaixo, nós temos um manto, dividido entre manto superior, zona de transição e o manto inferior. Na verdade, corresponde a 80% de toda a massa do planeta, um material fluido, material pastoso de altíssima temperatura. Por abrigar o silício e o magnésio, é conhecido então como cima. Mais abaixo, encontramos o núcleo externo, uma pequena zona de transição também, e o núcleo interno, uma parte sólida, constituído basicamente de níquel e ferro, por isso o nome NiF. Então, dentro da composição química das camadas, nós temos o Sial, o Cima e o NiF. Outro modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais divide o planeta entre litosfera, lito, pedra, esfera, esfera de pedra, a nossa crosta. Mais abaixo nós temos a astenosfera, uma camada intermediária, não é? Que separa o manto da crosta. A mesosfera, meso, meio, o meio dessa esfera. O núcleo externo, transição, e o núcleo interno. As camadas somadas formam a endosfera, a camada interna do planeta. Em 1915, um cientista, na verdade um meteorologista alemão, chamado Alfred Wegener, publicou uma hipótese, conhecida como deriva continental. Deriva quer dizer uma viagem sem rumo, onde as partes continentais estariam fazendo essa viagem, se movendo. Então ele supõe que há milhões de anos atrás, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, haveria um supercontinente, que ele chamou de Pangeia. Pan, todas, Geia, terra. Sugere que todas as partes emersas estariam juntas, formando um único bloco, e margeando todo esse grande bloco, um grande oceano, grande e único oceano, chamado de Pantalassa. E o planeta foi se movendo, e as placas foram se movendo, separando em duas partes, o que ele chama de Laurásia, que por sua vez continua ainda a se separar, dando origem à Europa, à Ásia e à América do Norte. E a outra porção, o Gondwana, que continua, por sua vez, também a se separar, dando origem à América do Sul, à África e o restante da Ásia. 65 milhões de anos atrás, a deriva ainda prossegue, os continentes ainda estão se movimentando, para dar a configuração atual do planeta, que também tem a sua movimentação. A saber, a América do Sul caminha numa velocidade de 1 centímetro, 1,5 centímetros ao ano. Nós sabemos que na ciência não basta você falar, você deve provar. Para isso, Wegener foi levantando algumas evidências para reforçar a sua hipótese. A primeira foi uma evidência geográfica, que é no visual. É o continente, os continentes se encaixando perfeitamente. A análise primeira foi feita entre a África e a América do Sul. A segunda evidência é uma evidência paleontológica, através do estudo dos fósseis. Ele fez uma observação, um estudo entre a África e o Brasil, e observou que os tipos de animais eram parecidos. Mas como pode ser duas espécies de animais iguais serem separadas hoje por um oceano inteiro? Supostamente, essas duas partes estariam juntas há milhões de anos atrás e agora que estão separadas. A última evidência é a evidência geológica. Correlação de cadeias de montanhas entre as linhas de costas atuais. Os continentes hoje separados, mas as linhas de montanha são as mesmas, do momento que estariam juntas há milhões de anos. Wegener, então, levantou 3 evidências
consistente para explicar o movimento das placas tectônicas, mas uma pergunta ele não conseguiu responder. Mas Wegener não conseguiu responder uma pergunta: que força é essa que faz mover placas tão pesadas a distâncias tão grandes? Quer saber? Assista então à próxima aula.